Ok, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, muito obrigado a todos, né? Então, como eu havia prometido a vocês, nesse vídeo aqui a gente vai dar início ao passo a passo do projeto do inversor PWM caseiro de potência de 1000 watts, né? Esse projeto faz parte do DVD que eu estava vendendo no Mercado Livre e que desde um bom tempo eu suspendi essa venda, né? Já está com bastante tempo mesmo que eu não vendo mais o projeto. A gente sabe que todo conteúdo digital, quando se espalha, né, ele tende à pirataria. Então eu sabia que não seria diferente com o conteúdo do DVD, né? Então até aí tudo bem. É uma situação que ninguém pode controlar, né? Então, mas aconteceram alguns casos de pessoas tentarem colocar trechos dos vídeos nos canais, e isso dá um trabalho para você controlar, né? Então eu tomei essa decisão de não vender mais o projeto e sim disponibilizar aqui no canal, né? Então, pessoal, tem alguns comentários que eu irei fazer durante o tutorial, onde eu estou considerando que vocês já assistiram aos vídeos, né, que estão aí no canal, que fala sobre os inversores, né? Então, até para facilitar mais a compreensão do que eu esteja falando naquele momento, né? A minha sugestão para quem ainda não montou um inversor é que antes de montar uma versão mais complexa, primeiramente você montar uma versão mais simples, né? Então aí você já vai se familiarizando com algumas técnicas, observando alguns resultados, e aí então você pegar uma prática melhor para poder partir para uma versão mais elaborada, né? Temos aí alguns vídeos no YouTube onde eu mostro alguns desses inversores bem mais simples de se montar, né? Então temos aqui 8 MOSFETs. No vídeo eu falei que aqui eu estaria utilizando 8 IRF 3306, mas na verdade eu estava utilizando era o MOSFET IRF 1405. Então aí já faz uma diferença. Por quê, né? Então se eu utilizar 8 MOSFET 3306, então eu não vou ter o mesmo resultado de quando eu utilizar 8 IRF 1405. Então o que a gente vai usar é o 1405. Então vamos ver aqui o IRF 1405. Aí temos aqui as características dele: 55 volts, ele é 169 amperes, e esse RDS-on quer dizer a resistência entre o dreno e o source, né? É como se ele tivesse um resistor de 5 miliohms. Então na realidade ele tem essa resistência de 5.3 miliohms. Quando a corrente vai passar entre o source e o dreno, então o MOSFET oferece essa resistência à passagem dessa corrente. Aqui no 3306 eu vou ter 60 volts. A corrente do 3306 é 160, né? Ou seja, já é 10 a menos do que o 1405. E a resistência desse daqui é 3,3 miliohms. Enquanto esse daqui oferece uma resistência de 5, esse aqui vai oferecer uma resistência de 3. Significa dizer que esse daqui ele tem mais eficiência energética, porém ele se torna mais frágil. Enquanto que esse daqui ele vai esquentar um pouco mais, vai ter uma perda um pouco mais, porém ele é mais resistente, principalmente nos picos, né? Quando você liga um equipamento, né, de indução, então ele é mais difícil de queimar, enquanto que esse daqui ele pode queimar mais facilmente. Se eu usar 8 MOSFET 1405, no final eu tenho uma corrente maior do que eu usar 8 3306, né? Porque isso aqui só é 160. Então a outra opção que eu indicaria para usar em termos de MOSFET que tem boa resistência seria o IRF 3205, porque ele é 8 miliohms, ele oferece também uma resistência muito boa, porém ele só é 110 amperes. Para usar esse daqui você teria que usar, em vez de 8, você usaria 12, né? Porque aí você estaria equilibrando a potência, né? Então a minha recomendação
é que você siga exatamente como a gente está montando aqui, respeitando todos os detalhes, inclusive a bitola de cada fio que a gente vai utilizar. No positivo, então aqui a gente está usando um cabo de 5 milímetros. Aqui eu coloquei uma garra de jacaré, né? Então o cabo vai para o disjuntor de 25. Esse disjuntor é de 25 amperes, mas calculado para 220 volts. Nesse caso aí, para 12 volts, na verdade ele vai permitir a passagem de mais de 60, 70 amperes. Então para 12 volts ele vai permitir bem mais corrente. Então, de acordo com os testes que eu já fiz, para esse caso do nosso inversor, ele vai proteger bem no caso de um excesso de carga, né? Eu posso continuar usando aqui o mesmo fio de 5 milímetros, mas como eu não tinha, eu estou utilizando dois aqui de 4. Então eu coloquei dois cabos de 4 milímetros aqui para fazer do disjuntor até essa bobina aqui. Então aqui eu estou usando uma bobinazinha de ferrite que eu tirei de uma placa mãe. Então tá soldado aqui na bobina de ferrite, e da bobina de ferrite tá soldado aqui no center tape do transformador. Essa bobina aí tem na placa mãe de sucata, né, de computador. Também tem, pode usar de fonte, as fontes chaveadas também vai ter essa daqui, né? E aqui o transformador. Esse transformador aqui é o mesmo que tá lá no vídeo, né, que liga o ar condicionado. Então o transformador que a gente vai usar é esse que tem o center tape, sucata de uma fonte chaveada. Algumas pessoas encontraram alguns modelos diferentes que não tem o center tape. Por exemplo, esse daqui é um modelo que não tem o center tape. Ele pode até dar certo, mas eu nunca testei esse modelo aqui desse que não tem o center tape, né? Esse tipo de fonte aqui, o negativo dele é os dois primeiros pinos aqui é o negativo dele. No caso, o center tape dele vai ser esses dois aqui. Então se alguém quiser depois testar, né? Porque aqui é o negativo, né? No caso é como se fosse, que na realidade é o center tape. Então ele está utilizando os outros pinos aqui para tirar os 12 volts, né? 5 volts e 3 volts. Então aí teria que testar para ver como utilizar esse modelo aqui. Eu nunca testei, né? Porque esse modelo aqui, eu acredito que seja fácil de encontrar também. Por exemplo, esse aqui, né? Tem um center tape, que é o negativo, que a gente vai... Que aqui na fonte ele é o negativo, né? Então esses dois pinos aqui estão juntos. E esses dois aqui estão juntos. E daqui ele tira 5 volts da fonte, ó. Desses outros dois aqui, ele tira os 12 volts da fonte. Então aqui está sendo o secundário, né? Na fonte. O primário da fonte é aqui onde entra o primário. No inversor que a gente usa é o contrário. Esse lado aqui a gente vai usar como primário e esse lado a gente vai usar como secundário. Então lá no inversor, aonde a fonte pega aqui para 5 volts, né? A gente usa aqui para entrar os 12 volts. Esses outros dois pinos aqui, se eu for usar um inversor com 24 volts, com duas baterias em série, eu já vou utilizar esses dois pinos aqui. Então quando eu uso meu inversor em 12 volts, eu vou aproveitar essas duas aqui, ó. Quando eu uso meu inversor em 24 volts, eu já vou utilizar esses dois aqui. Então esse transformador, ele se tornou bem versátil para a gente fazer os inversores, porque eu consigo usar ele tanto para 12 volts como para 24 volts. E aí vocês viram que quando eu quero aumentar a potência, eu ainda posso aumentar as espiras deles, né? Só que esse daqui, ele já não tem muito espaço, né, para colocar espiras aqui, ó. Por exemplo, esse daqui, ó, esse daqui é aquele que eu uso no vídeo, que tem o inversor que liga o ar condicionado. Então esse daqui tem o espaço para colocar os fios aqui, né? Aqui eu usei 17 voltas do fio 24 para fazer aqui o acréscimo, para aumentar a tensão, para ficar 240, 250 volts, né? E quando liga a carga fica 220, 225. Então ficou uma potência boa com o acréscimo dessas espiras aqui. O enrolamento original só é daqui para desse pino para esse. Esse do meio aqui é não tem um pino não. Aqui do meio é só o encontro entre os dois enrolamentos, né? Então o que é que eu fiz? Daqui primeiramente eu enrolei 7 voltas do fio 24 e vim até aqui,
mas aí a tensão ainda ficou baixa, né? Eu continuei o rolamento daqui e continuei, né? E aí vim até aqui. Então eu fiz ao todo, eu fiz 17 voltas do fio 24. Então você pode fazer inclusive uns testes com outro tipo de fio, né? Pode inclusive desmontar outro transformador desse e utilizar os fios que você tirar do outro também, né? Então daqui desse pino para esse pino aqui foi que eu consegui uma tensão acima de 250, né? Porque nesse vídeo aqui da bomba do ar-condicionado eu não estava utilizando ajuste de tensão. Então eu teria que ter uma tensão acima de 220 para quando eu ligasse a bomba caísse para 220. Então eu consegui, com essa soma daqui para cá, eu consegui uma tensão aí de 250 a 260. Aí na hora que eu ligo a bomba, aí o peso da bomba faz com que a tensão caia para 220. Aqui no negativo eu estou usando o cabo 5mm do mesmo jeito. Amarrei ele aqui na base. Então fiz aqui um ponto de solda aqui, outro ponto de solda aqui. Então esses pontos de solda aqui vai receber o source de cada MOSFET desse, né? Então eu preparei aqui os cabos, né? Já fiz aqui logo esse lado aqui, já soldei. Vai ser feita a solda aqui de cada source, né? Então interligando aqui no cabo, né? Então para cada um eu já preparei os cabos. Aqui também eu já preparei os cabos para fazer aqui a conexão do transformador para os drenos de cada MOSFET. Tanto esse cabo aqui do dreno como esse aqui do source. Então esse cabo aqui ele é de 2,5 mm. É o cabo normalmente que a gente usa em instalação elétrica para fazer tipo uma extensão. Cabo bom de se trabalhar com ele. Então eu recomendo que você não utilizar por enquanto um cabo grosso ainda não. Utilizar esse daqui mesmo. Porque eu estou montando aqui do jeito que funcionou, do jeito que deu certo. Então um cabo desse daqui pode significar uma resistência na hora de um pico, né? Na hora de ligar um motor. Ele pode estar atuando como uma resistência. Então se eu colocar um cabo mais grosso, eu posso, no momento de uma solicitação de carga, eu posso estar mandando muita corrente. E com isso eu posso estar afetando uma peça do inversor que não esteja preparada para isso. Aqui é um projeto caseiro. E inclusive que eu estou mostrando como deu certo. Então teria que respeitar todos os detalhes. Eu já preparei aqui os 4 cabos de cada canal. Já fiz a solda aqui. E esse cabo vai ser ligado, vai ser soldado aqui, né? Então desses 2 pinos aqui, ter muito cuidado. Eu estou utilizando os 2 pinos. Aqui é o center tape. Eu estou utilizando os 2 pinos da minha direita. Esse pino com esse vai ser jampeado e vai ser ligado a esse conjunto aqui, ó. Daqui, então daqui vai sair um para cada dreno, né? Eu estou utilizando 4 MOSFET para esse lado aqui. E aqui o outro conjunto vai ser ligado aqui, ó. Então esses 2 pinos central, na realidade eles já são interligados. Os 2 centrais eles já são interligados. Então vai ser os cabos aqui, né? E aqui um para cada dreno. Muito simples. Esses 2 pinos aqui da esquerda não vai ser utilizado. Esse cabo negativo de 5 mm ele tem que ir 5 mm até aqui, ó. Não pode utilizar um cabo mais fino aqui não. Ele é 5 mm desde aqui até na garra de jacaré. Do mesmo jeito aqui. Aqui na saída eu aconselho você usar somente esse de 5 mm. Não usar um cabo mais grosso não, pelo mesmo motivo que eu estava explicando desses aqui. Então o cabo pode estar também servindo como uma resistência para um pico inicial de corrente, né? Tá feita aí a ligação do transformador com todos os drenos aqui dos MOSFET, né? Então 4 MOSFET aí para cada lado do pino aqui do transformador. Então ter atenção aqui para ficar uma conexão bem feita, ficar uma soldagem realmente bem feita, que é para não ter problema no fluxo da corrente, né? Então aqui tem que caprichar bem na solda para o contato ficar perfeito aqui, ó. Então, portanto, o que a gente vai ter aqui é essa parte aqui do circuito, né?
Então aqui o cabo positivo entra no center tape, no caso o cabo positivo, né, entra no center tape. Então de cada lado desse aqui do transformador vai para o dreno, né? Então estamos aqui, vem para o dreno desse, e esse outro canal vem para o dreno desse aqui. Então aqui nós vamos ter os MOSFETs agora em paralelo, né? Para esse canal aqui, os drenos vão estar sempre em comum, né? Então tá aqui, esse dreno aqui tá em comum com esse aqui, né? E com esse, estão todos no mesmo canal. E o source também vai estar todo mundo no negativo, né? Todos os sources irão aqui para o negativo. Então todos os sources aqui interligados no negativo. Então agora entra aqui o circuito com TL494 que a gente montou. Então aqui temos uma plaquinha 10 centímetros por 5 centímetros. Então eu vou cortar a placa aqui nesse ponto e a gente vai montar o nosso circuito aqui. Então eu fiz mais esses furos aqui, onde serão colocadas a fiação e os componentes. Então desse lado aqui será o pino 1. Pino 1 para o 16, o 2 até o 15, o 14 e o 13. O 4 vem para o negativo, o 7 vem para o negativo. 5 é o capacitor, 6 é o resistor. O 8 aqui vai para o 11 e para o 12. E o 10 e o 9 são as saídas para os drive. Então aqui é o pino 1. O pino 1 ligado ao 16 e os dois aqui na trilha negativa. O pino 2 está ligado aqui no 15, no 14 e no 13. O pino 3 não é usado. O pino 4 vem aqui para o negativo. O pino 5 está ligado ao capacitor. O pino 6 está ligado ao resistor, aqui para o negativo, né? O 7 vem para o negativo. Então o pino 8 aqui está ligado no 11 e no 12. E eles estão ligados aqui no positivo. E o pino 9 e 10 é o que vai sair para os drive que vão excitar os MOSFETs. E aqui o capacitor ligado aqui do positivo para o negativo. O pino 9 vai para a base do transistor. E o pino 10 vai para a base do outro transistor. Que nós vamos usar o BC557. É um transistor NPN. Então os dois coletores vão estar juntos no negativo. Então aqui temos o BC557. Aqui no meio é a base. Esse pino aqui é o emissor. E aqui é o coletor. Então tem um numa posição, né? E o outro está na outra posição. Ou seja, os dois coletores estão se encontrando aqui no meio, né? Aqui eu tenho os dois coletores. Aí vem a trilha ligando aqui no negativo. A base desse daqui, ó. A base desse daqui está no pino 10. Tá aqui o pino 10, vem para ele. O pino 9 tá vindo para a base do outro aqui, né? Então tá aqui o BC557. São dois BC557. Aqui no meio é a base. Esse pino aqui é o emissor. E aqui é o coletor. Então tem um numa posição e o outro está na outra posição, né? Então aqui os dois coletores se encontram. Aqui os dois coletores estão juntos. E a trilha segue aqui para o negativo, né? Então essa trilha aqui também é do negativo. Tá junto aqui com essa trilha, né? A base desse daqui tá vindo aqui pro pino 9, né? A base desse outro tá vindo aqui pro pino 10. Então ligado aqui na base eu já coloquei também o diodo IN41
48. Então aqui o outro ligado aqui na base do transistor, né? Então a gente tem aqui o diodo ligado da base para o emissor e o resistor ligado da base para o coletor, né? Então aqui é o resistor de 4,7K, que é o amarelo, violeta, vermelho. Então na base aqui está ligado o anodo do diodo, e aqui vem uma trilha do emissor, né? E é ligada essa trilha no catodo do diodo, e daqui sai o fio que vai para o MOSFET. Então aqui do mesmo jeito, da base vem aqui o diodo, e aqui vem uma trilha do emissor que se encontra aqui com o catodo, né? E aqui sai o fio que vai para o MOSFET. O resistor de 4,7K está ligado aqui da base para o negativo, ó. Então a trilha vem aqui, se encontra com essa trilha que está ligada no negativo, né? E aqui da base do outro transistor vem aqui para o negativo. Então aqui está o meu fio positivo, negativo. E aqui os dois azuis é o que vai mandar os comandos para os MOSFETs. E aí o TL494 vai mandar aqui para o gate. Então minhas duas saídas azuis aqui da plaquinha, que serão ligadas no gate de todos eles, né? Então são dois canais, cada fio desse aqui vai ficar com 4 gates. Então para isso eu preciso colocar um resistor de 10 ohms. Então para cada gate vai ter que ter um resistor de 10 ohms, né? Então em cada gate aqui vai ser colocado um resistor de 10 ohms, né? Marrom, preto, preto. Já vou soldar ele aqui diretamente no gate. Sempre bom conferir aqui cada resistor. Eu retirei de uma placa-mãe de computador. Então cada capacitor desse eu tirei aqui de 1800 microfarad por 16 volts. Então aqui você pode utilizar de 2200, não tem problema. Se quiser utilizar maiores também, se quiser utilizar dois aqui de 330, né, por 25. Então aqui para esse circuito aqui basta, como aqui eu já vou utilizar esses de placa-mãe, eu vou usar somente esses três aqui. São 3 de 1800 por 16 volts, né? Então eu fiz logo a ligação aqui para facilitar mais. Então, aqui a parte negativa, né? Fio preto. E liguei logo aqui os positivos, porque eu já vou conectar ele. Porque na hora que eu for soldar aqui o positivo da plaquinha, eu já vou, porque o ponto aqui é um só. Aqui no circuito eu vou ter que soldar todos os positivos aqui depois da bobina aqui. Então eu vou querer fazer só uma ligação mesmo, para não ficar só fazendo solda. Vou ligar aqui os 3 positivos dos capacitores com o positivo aqui da plaquinha. E aí ligar todo mundo aqui já depois da bobina, né? Então essa ligação é feita depois da bobina. Aqui temos a bobina, então após a bobina liga os capacitores e também o fio que vai para positivo da plaquinha, né? Aqui está o negativo da plaquinha que eu vou ligar aqui. O negativo dos capacitores eu vou colocar um em cada ponto aqui do negativo, né? Para ficar uma distribuição boa aqui
Então esses cabos aqui que eu estou usando preto e vermelho nos capacitores, eu retirei também da sucata da fonte, cabo de fonte de PC, né? Então foi feita aí a ligação dos capacitores, negativo de cada capacitor, né, ligado aí no fio do negativo. Agora eu vou só ligar os meus fios azuis, né, que vai dar os comandos aqui para os gates de cada MOSFET, né. Então aqui nós interligamos aqui os capacitores, né. Só que aí lá nós colocamos 3 capacitores de 1800. Então aqui em paralelo com esses capacitores, eu vou colocar também outro capacitor de 100 nanofarad, né. Do positivo aqui para o negativo, vamos colocar mais um capacitorzinho de 100 nanofarad. Então ele vai ajudar um pouco aí na filtragem, né? Então esse capacitor aqui que está escrito 104, então ele é o capacitor de 100 nanofarad. Eu vou colocar ele em paralelo com qualquer um desses 3 capacitores. Então agora eu vou ligar os fios azuis, que é o comando que vem do circuito integrado. Então ligando aqui nos resistores que estão ligados no gate, né? Então cada fio azul desse aqui vai ficar ligado a um canal. Ou seja, esse fio aqui vai ser ligado nos 4 resistores. Então aqui tanto faz você ligar esse fio azul nos canais da direita ou da esquerda. O importante é que cada fio azul desse aqui vai ficar com 4 resistores de um mesmo canal. Então tá feita aí a ligação, né? Esse lado aqui ficou com esse canal da esquerda. Então ligando aqui ligando aí os resistores desse canal, e o outro fio azul ligado aqui nos resistores do outro canal, né? Muito simples. Então nesse ponto aqui a gente já pode fazer o primeiro teste de funcionamento com bastante atenção. Então tá aqui a bateria. Muito cuidado para não inverter os polos da bateria, porque a gente ainda não colocou o diodo de proteção. Primeira coisa, desligar o disjuntor. Eu estou numa escala de tensão alternada, porque aqui no transformador a gente ainda não colocou os diodos ultrafast. Então aí a gente tem uma tensão alternada e uma frequência muito alta aí. Coloquei as garrinhas de jacaré para medir os enrolamentos, né? Então tá aqui, daqui para cá é o enrolamento principal, o natural mesmo do transformador, né? E esses dois aqui foram os que eu adicionei, né? Então eu vou medir aqui do primeiro para o último aqui, né? Então para eu fazer isso eu não vou ligar o disjuntor, eu não posso simplesmente ligar o disjuntor não, porque se tiver alguma coisa errada, na realidade ele é 21 watts de um polo, uma lâmpada automotiva. Então na hora que eu ligar ela aqui nos contatos do disjuntor, eu vou estar permitindo a passagem, né, da corrente no circuito. É como se eu estivesse ligando o disjuntor, só que eu estou usando a proteção da lâmpada. Então nesse caso aqui ela vai acender um pouquinho, ó. Então no ponto que está aqui, ó, você vê então quer dizer que o circuito está normal. Se tivesse alguma coisa errada no circuito, o brilho dessa lâmpada ia ser bem mais forte. Então eu tirei aqui o transformador, que eu tinha feito aqui os enrolamentos, né? E agora eu vou usar um transformador que eu tirei da fonte, né? Ele ainda é original, sem precisar fazer enrolamento. Porque esse mesmo transformador aqui você vai conseguir usar tanto para 127 volts como para 220, sem precisar fazer os enrolamentos.
Como a gente já viu, a gente tem a opção de somar os enrolamentos do secundário com o enrolamento do primário para obter uma tensão 220. Então eu vou colocar ele agora no circuito com o objetivo de ficar ainda mais fácil para você fazer esse inversor e usar tanto a opção 127 como 220 volts, né? Eu troquei o transformador, aqui o center tape, né? Fiz as ligações aqui e um transformador apenas do jeito que a gente tirou da fonte. Então aqui é só para mostrar que você não precisa fazer esse enrolamento aqui não, só se você quiser fazer o enrolamento. Então o nosso circuito tá a primeira etapa aqui concluída. No caso aqui uma tensão alternada que eu vou medir, mais uma tensão alternada de alta frequência. Então colocar aqui na escala de tensão alternada, a escala 750 volts. Então meu disjuntor aqui está desarmado, né? Vou colocar aqui as ligações da bateria. Então a lâmpada ela acende um pouquinho. Então lá no multímetro tá ficando lá 510 volts alternados, né? Sendo que aí eu tenho uma alta frequência. E a minha lâmpada ela acende um pouquinho, como eu já falei, porque aqui são vários MOSFETs, né? Então o normal é esse. Na primeira etapa aqui você vai fazer esse teste com o transformador normal, como a gente está usando aí. Você vai obter ali uma voltagem de 507, né? Então eu liguei direto aqui, né? Já liguei direto. E se eu quiser acender uma lâmpada aqui de 40 watts, 60 watts, bem rapidinho, não tem problema não. Eu não posso ligar uma lâmpada fluorescente, já não pode, porque você vai queimar a lâmpada fluorescente. Porque aqui eu tenho uma alta frequência. Se eu usar um equipamento de 60 Hz aqui, ele vai queimar o equipamento e pode danificar também o inversor. Para efeito de teste, para eu ver se está saindo alguma tensão aqui, eu posso ligar uma lâmpada aqui, ó. Então eu liguei a lâmpada, né? 220, 60 watts essa lâmpada. Então vou ver aqui a minha tensão na saída, ó. Então ficou ainda 584, mesmo eu acendendo a lâmpada, né? Então isso aqui é um teste rápido. Eu vou colocar logo esse resistor aqui de 15 ohms em série com um capacitor de 100 nano. Esse resistor ele vai aquecer muito. Ele dá uma certa proteção para os MOSFETs, né? Essa corrente que passa nesse capacitor, nesse efeito de filtragem, ele é muito alto. Então esse resistor aqui, por isso que tem que ser um resistor de potência marrom, verde e preto. Ele é 15 ohms. Então ele é ligado aqui no o dreno e o dreno, né? E aqui nos dois pontos aqui do transformador. Então tá feita aqui a ligação, né? Nesses dois pontos aqui, ó. Eu vou verificar aqui a tensão. Verificar aqui a tensão agora, né? A tensão continua ali 573, né? Vou botar a lâmpada 568 a lâmpada. Então nesse ponto aqui você tem que obter esses resultados aqui. Quer dizer que a montagem está indo corretamente, né? Eu quero fazer aqui uma observação, que não se assuste com esse alto valor da tensão. Então eu acredito que, como aqui eu tenho uma alta frequência, o multímetro não vai conseguir fazer uma leitura correta desse valor. Por isso que dá esse valor tão elevado. Então o valor correto da tensão só vai se dar após a ponte de diodos ultrafast, né? Então mais à frente a gente vai fazer os testes após a ponte de diodos e vamos ver que a tensão fica no patamar normal dos 220 volts. Temos aqui o diagrama completo do inversor. O que dá para perceber aqui de início é que
essa segunda etapa aqui, ela vai ser totalmente isolada da primeira etapa, né? Nesse ponto aqui central do transformador é onde se dá o isolamento total da primeira com a segunda etapa, né? Então agora a gente vai iniciar a segunda etapa. Essa daqui é a nossa segunda etapa do inversor. Então os componentes aqui, eles estão só encaixados aqui na placa, eles não estão soldados. Vou tirar todos eles e a gente vai começar a montagem, né? Então, desses pinos aqui do transformador, vem aqui para a ponte de diodos, né? Essa configuração aqui foi a que eu achei mais prática, bem mais funcional, né? Bem mais intuitiva e muito simples de montar, muito simples de entender. Eu considero a distribuição dos componentes uma das melhores que eu consegui fazer. Então, depois de vários modelos que eu configurei, o que eu mais gostei foi esse aqui, né? Que eu achei mais prático de todos. Porque nessa posição aqui, eu posso colocar o dissipador de calor nesses dois MOSFETs aqui. Nesses dois aqui, posso botar outro dissipador de calor. O que não precisa, né? Então, se o inversor tá para 1000 watts e eu estou utilizando aqui 4 IRFP 460, eu não preciso de dissipador de calor, porque a potência deles é muito boa. Eles vão segurar o pico inicial e depois vão se manter naquela corrente normal de trabalho. Então não precisa de dissipador de calor. Mas aí, se você for usar uma opção mais potente e ver que está esquentando muito, aí você pode usar o dissipador de calor. Tem essa opção aqui, né? Então ficou bem prático. Aqui temos a ponte H, que a gente já conhece. Então a ponte H aqui, ela está na configuração bem resumida mesmo. Após o transformador, aqui eu vou ter a ponte de diodos, né? Então são os 4 diodos aqui, né? Então no caso, tá aqui os 4 diodos ultrafast. Então vem o capacitor. Tá aqui o capacitor que a gente vai usar, 330 por 400. Então, e após o capacitor, nós temos aqui, então nós temos aqui a alta tensão, né? Então o positivo da alta tensão vem aqui para a ponte H, vem para o dreno dos dois MOSFETs, e o negativo da alta tensão fica aqui ligado nos dois sources desses outros dois MOSFETs, né? Então esses dois aqui são esses dois aqui, onde aqui temos o positivo da alta tensão, que vai entrar no dreno desse e desse daqui, que é justamente isso aqui. E aqui embaixo, nos dois sources, né? Aqui temos esses dois. Nos dois sources desses daqui vão estar ligados no negativo da alta tensão, que é essa aqui, ó. Negativo da alta tensão. Então aqui o SG35 vai mandar os pulsos aqui para esse ponto e para esse ponto da ponte H, né? Então aqui está o circuito SG35. Ele vai mandar um comando para cá e outro para cá. Então, para conseguir a alimentação de 12 volts para alimentar o CI e também para alimentar esse capacitor aqui, né? Porque esses dois capacitores aqui são alimentados por 12 volts, E também os dois transistores 13003, no caso esse daqui e esse daqui, também são alimentados por 12 volts através desse resistor aqui, ó. Então, para isso eu preciso de conseguir 12 volts nessa etapa aqui. Eu poderia sim usar os 12 volts da bateria, mas com isso eu ia perder o isolamento aqui das etapas, né? Então, para eu conseguir obter 12 volts sem precisar os 12 volts da bateria, então eu coloco aqui um resistor com diodo Zener aqui na alta tensão. Eu fiz aqui uma... Então eu utilizei aqui a alta tensão, coloco um resistor de 5 watts, esse resistor branco aqui que aguenta a temperatura, de 5 watts, né? Então tá aqui. E coloco ele com diodo Zener
Então desse ponto aqui do diodo Zener eu vou obter 12 volts. Então tá aqui o diodo Zener, tem aqui o capacitor também. Então aqui nesse ponto eu consigo 12 volts para alimentar, que vem aqui por dois diodos, né? Vem para esse diodo e para esse diodo. E também eu mando os 12 volts para alimentar o circuito integrado. Então daqui eu vou ter 12 volts para alimentar o meu circuito integrado, que é o SG3525. O resumo da segunda etapa é esse.